Ao pensar nas batalhas mais difíceis da Europa Ocidental, muitos lembram da Normandia, Dia D e Batalha do Bulge, mas quase ninguém recorda da Floresta de Hurtgen. Mesmo assim, nesse trecho de floresta escura e úmida na fronteira alemã, divisões americanas foram consumidas em ritmo comparável ao de campanhas inteiras. Sem praias, sem avanços, sem glória. Homens morriam, não em grandes investidas, mas minuto a minuto, sob árvores que explodiam acima deles. Isso não era campo aberto, não era guerra de manobra, não era o tipo de guerra para o qual os americanos tinham treinado. E para os alemães, esse era o objetivo muito antes de existir um Reich, muito antes de existirem uniformes. Florestas assim influenciaram o modo de combate dos alemães. Bosques densos sempre foram lugares onde invasores perdiam sua força, onde números importavam menos do que paciência, onde a disciplina superava o ímpeto. Quando as legiões romanas marcharam ao norte do Reno, não foram os campos que as destruíram, mas sim as árvores, trilhas estreitas, emboscadas e o isolamento. As legiões desapareceram em florestas que se recusavam a lutar nos termos romanos. Esse instinto nunca desapareceu. Em 1944, o exército alemão não precisava de mitos ou discursos para entender o que a floresta de Hurtgen lhes oferecia. A floresta eliminava as vantagens dos americanos, os blindados atolavam, as aeronaves eram cegadas pela névoa, a artilharia era forçada a atirar às cegas. O que restava era a infantaria avançando ereta, lentamente, por trilhas minadas já medidas e registradas para o fogo. Aqui, os projéteis eram ajustados para explodir sobre as árvores e o solo era mapeado como arma. Aqui, a floresta não precisava atacar, só precisava esperar. Divisões inteiras americanas eram enviadas às florestas não para conquistar território, mas porque, uma vez lá, não podiam ser facilmente retiradas. As baixas só aumentavam. Homens eram mortos enquanto estavam parados, enquanto carregavam feridos, enquanto dormiam sob galhos que se despedaçavam em aço e madeira sem aviso. O primeiro exército dos Estados Unidos não tinha como alvo a floresta de Hurtgen, mas sim a linha Siegfried, o grande sistema defensivo alemão na fronteira oeste do Reich. Esse era o prêmio. A floresta era vista apenas como obstáculo, algo a ser contornado rumo ao coração da Alemanha. Para os aliados, a floresta de Hurtgen era apenas uma das áreas arborizadas ao longo do corredor de Aachen, rota para o leste rumo ao Reno. Nos mapas parecia fácil. O terreno ao redor era acidentado, íngreme e denso, com florestas de pinheiros que dificultavam movimentos em grande escala. Essa barreira florestal ia de Verviers, Bélgica, até Durand, no Rio Real, cobrindo quase 50 quilômetros e de 10 a 16 quilômetros de profundidade. Dentro dela havia 3 florestas distintas, a Rotgen, a Weinau e a própria Hurtgen. Havia apenas uma rota prática para o leste, através dessa massa de árvores, indo de Monschau em direção a Düren. Os americanos chamavam de Corredor de Mornschau. Uma passagem mais ampla e aberta perto de Aachen era conhecida como Corredor de Stolberg. Todo o resto era uma parede natural. Os alemães entendiam perfeitamente esse terreno. Eles passaram anos moldando-o, fortificando-o e registrando-o para a artilharia. A floresta não era apenas um terreno a ser defendido, era uma arma. A primeira formação americana a se aproximar foi o 7º Corpo, sob o comando do general Joseph Lawton. Collins, autorizado apenas a sondar a força alemã, avançou com elementos da 3ª Divisão Blindada e da 1ª Divisão de Infantaria. Ele queria surpreender os defensores e talvez tomar Aachen, primeira grande cidade alemã a leste, mas ambos os avanços foram contidos por forte resistência. O que começou como um reconhecimento limitado silenciosamente se tornou o início de uma luta muito maior e desastrosa. O esforço principal logo recaiu sobre a veterana 9ª Divisão de Infantaria, sob o comando do general Louis Craig, mas desde o início a divisão estava espalhada demais. Craig foi instruído a avançar pela floresta, garantir o corredor de Monschau e ocupar os terrenos altos entre Lamesdorf e Holzbruch. Como resultado, apenas um regimento, o 60º de Infantaria sob o comando do coronel Jesse Gibney, estava disponível para entrar propriamente na floresta de Hurtgen. Sobreviventes da 353ª Divisão de Infantaria Alemã, devastada na Normandia no ano anterior, aguardavam por eles. Após escaparem do cerco de Falaise, foram enviados de volta à linha de frente.
Mesmo com o efetivo reduzido, a divisão foi reforçada por batalhões de fortaleza, unidades de treinamento e tropas terrestres da Luftwaffe. Esses homens sabiam que lutavam em solo alemão e agiram assim. Desde o início entre as árvores, os americanos enfrentaram dificuldades. Gibney tinha apenas 2 batalhões. Cada avanço desencadeava contra-ataques alemães imediatos. Casamatas de concreto escondidas na floresta mudavam de mãos repetidas vezes. No dia 20 de setembro, canhões de assalto alemães foram adicionados à defesa, selando o destino do ataque. O progresso foi lento e a um custo terrível. A estrada de Lammersdorf a Hürtgen foi cortada, mas nesse momento os regimentos já estavam exaustos e desgastados. No final do mês, nem o 60º nem o 39º Regimento de Infantaria tinham forças para continuar. A 9ª Divisão de Infantaria interrompeu sua ofensiva. A floresta fez sua primeira vítima e só então os americanos perceberam onde estavam. Depois, o escritor Ernesto Hemingway chamaria o lugar de Passchendaele. Com explosões nas copas das árvores, os projéteis de artilharia alemães detonavam no alto, explodindo acima do solo e lançando estilhaços afiados de madeira e aço sobre qualquer um. A visibilidade era de poucos metros. Os homens não viam o inimigo, só sentiam o impacto. A floresta de Hürtgen deixava de ser apenas um terreno e virava uma máquina. A floresta nunca secava. A chuva era constante e, mesmo quando cessava, o solo seguia encharcado pela umidade sob camadas de folhas e agulhas. As trilhas viraram canais de lama, com caminhos minados, bloqueados por árvores caídas ou varridos por metralhadoras alemãs escondidas. O movimento era lento, barulhento e exaustivo. A visibilidade se reduzia a poucos metros. Quanto mais os americanos avançavam, mais a floresta se fechava sobre eles. A doutrina americana dependia de blindados, poder aéreo e mobilidade na floresta de Hürtgen, mas perdeu os 3. Tanques não manobravam, aeronaves não viam alvos e artilharia atirava às cegas. Enquanto isso, os alemães lutavam de bunkers de concreto, abrigos de toras e trincheiras profundas. Eles aguardavam protegidos, enquanto os americanos avançavam expostos entre árvores e neblina, sob fogo quase invisível. Os contra-ataques alemães vinham constantemente. Eram curtos, violentos e bem coordenados. Os defensores permitiam que as unidades americanas avançassem apenas o suficiente antes de fecharem os flancos e atacarem de várias direções. Nem as unidades na reserva estavam seguras. Em um único dia, um batalhão da 9ª Divisão de Infantaria perdeu mais de 100 homens devido ao bombardeio alemão sem sequer lançar um ataque. Atrás da defesa alemã estava o general Hans Schmidt, comandando o que restava da 275ª Divisão de Infantaria. A própria divisão era uma sobrevivente. Ela foi formada de unidades destruídas na frente oriental, reconstruída, enviada à Normandia e quase aniquilada de novo na ofensiva americana. Quando chegou a Aachen, restavam-lhe pouco mais de 800 homens armados. No início de outubro, os remanescentes da 353ª Divisão de Infantaria foram incorporados ao comando de Schmidt. Tropas de defesa local, batalhões de fortaleza e pessoal terrestre da Luftwaffe foram adicionados à linha. No papel, a divisão agora contava com cerca de 5.000 homens. Na realidade, era uma força improvisada mantida unida pela disciplina, pelo terreno e pela artilharia. O comandante alemão, general Erich Strauber, percebeu o valor da floresta e, com o aumento da pressão americana, reforçou Schmidt. Não com infantaria fresca, mas com poder de fogo. A artilharia da 89ª Divisão de Infantaria foi anexada. Um regimento antiaéreo foi adaptado para fogo terrestre. Um grupo central de artilharia foi adicionado. A floresta se tornou uma zona de morte coberta por projéteis. No dia 11 de outubro, um regimento alemão em plena força chegou, fortemente armado com armas automáticas e repleto de candidatos a oficiais. Schmidt planejou um grande contra-ataque no dia seguinte. Funcionou. As tropas avançadas americanas foram dominadas, flanqueadas e expulsas de posições que haviam levado dias para conquistar. A confusão no comando alemão evitou o colapso total da linha americana. Algumas unidades alemãs pararam antes de alcançar seus objetivos, outras avançaram demais, sem coordenação. O 39º Regimento de Infantaria precisou de 3 dias de combates intensos para recuperar o terreno, mas companhias inteiras ficaram quase inutilizadas. Em uma delas, restaram apenas 2 pelotões, um com 12 homens e o outro com 13 atos individuais de sacrifício tornaram-se comuns. Soldado James Matthews se jogou entre seu comandante de companhia e uma emboscada alemã, absorvendo os tiros que eram destinados a outro homem. Ele não sobreviveu.
Suas ações foram reconhecidas depois, mas não alteraram o rumo da batalha. No final de outubro, a 9ª Divisão de Infantaria havia falhado pela segunda vez em limpar a floresta de Hurtgen. Mais de 4.500 homens foram baixas. Por esse preço, a divisão avançou cerca de 3.000 jardas. Prisioneiros foram capturados, alemães mortos, mas nada mudou. A floresta permanecia e os alemães resistiam. Depois veio a 28ª Divisão de Infantaria, a Guarda Nacional da Pensilvânia. A experiência deles não foi diferente, apenas em maior escala. A floresta os devastou com a mesma indiferença. Mais de 6.000 homens foram baixas. Destruidores de tanques queimaram Shermans e foram destruídos por minas e armas ocultas. Muitos equipamentos foram perdidos. Os alemães também pagaram caro, mas a troca favorecia a defesa e a batalha seguia. Havia caminhos ao redor da floresta que poderia ter sido contornada ou isolada, mas isso nunca ocorreu. Sob comando do general Courtney Hodges, divisões eram enviadas sucessivamente para as árvores, sendo desgastadas e substituídas. Só mais tarde seria argumentado que o verdadeiro objetivo eram as barragens do rio Roar, além da floresta, para evitar a inundação da planície e o atraso no avanço para o Reno. O problema com essa justificativa é simples. As barragens não foram tratadas como prioridade até meados de novembro, muito depois que as divisões de infantaria 9ª e 28ª já haviam sido destruídas. Lá dentro, os homens de Hurtgen morreram sem sequer saber qual era o verdadeiro objetivo. À medida que os combates se espalhavam para o norte em direção a Aachen, elementos da veterana 1ª Divisão de Infantaria também foram atraídos para a floresta. A equipe de combate regimental de Infantaria 26 entrou na floresta para limpar colinas que controlavam as vias de acesso à cidade. O que eles encontraram foi o mesmo que os anteriores: combates às cegas, explosões repentinas de artilharia e defensores alemães que pareciam surgir do próprio chão. A essa altura, o padrão era claro: a floresta de Hurtgen não recompensava coragem nem experiência. Ela consumia as unidades devagar, de forma metódica e implacável, e só piorava. Os combates não eram diferentes do que antes. Árvores e a vegetação densa limitavam a visibilidade. Os homens não conseguiam enxergar mais do que alguns metros em qualquer direção. A lama engolia as botas, trilhas mal existiam, e as que existiam estavam minadas, registradas e vigiadas. Projéteis de artilharia explodiam no topo das árvores, transformando a própria floresta em uma arma. As explosões nas árvores se tornaram um terror constante. Espalhando madeira e aço retorcidos para baixo com força letal, a floresta tornava quase impossível proteger os flancos de uma unidade em avanço. Patrulhas alemãs moviam-se entre as árvores, atacando flancos e retaguarda. Contra-ataques frequentemente atingiam subitamente companhias expostas da 1ª Divisão de Infantaria, causando consequências rápidas e devastadoras. Um momento resumiu o caráter do soldado em combate. Francis McGraw, do 26º Regimento de Infantaria, operava uma metralhadora quando ocorreu um contra-ataque alemão. Ele atirou até acabar a munição e correu sob fogo inimigo para se reabastecer. Quando ele voltou, um projétil destruiu uma árvore em frente à sua posição, bloqueando seu campo de tiro. McGraw deixou sua trincheira, arrastou a arma pelo tronco caído e seguiu atirando. Outro projétil explodiu, lançando a arma para cima e o jogando de lado. Ele se levantou, recuperou a arma e atirou novamente até que a munição acabasse pela segunda vez, sem outra opção. Ele pegou um rifle abandonado e continuou lutando, matando vários soldados alemães, antes de ser abatido por tiros automáticos. Ele morreu onde estava. Sua medalha de honra foi concedida após a guerra. A floresta não teve misericórdia com experiência ou reputação. Depois, a 4ª Divisão de Infantaria, uma das mais experientes do Exército dos Estados Unidos da América desde Utah Beach, entrou na floresta de Hurtgen e manteve-se em combate constante. O general Raymond Barton recebeu ordens para proteger o flanco sul do corpo do general Collins. Ao limpar a floresta entre Chev, Hewitt e Hurtgen e avançar para o rio Roer, a divisão foi quebrada pela floresta, como ocorreu antes. Além das baixas, a 4ª Divisão de Infantaria precisou receber substitutos durante os combates. Muitos desses homens mal sabiam onde estavam ou a qual unidade pertenciam antes de serem baixas. Em 9 dias, apenas o 12º Regimento de Infantaria sofreu 1.600 baixas em combate e fora dele.
A infantaria alemã infiltrava-se livremente pela floresta, aparecendo de repente atrás das linhas americanas, e as companhias frequentemente se viam cercadas sem aviso prévio. O comandante do regimento ficou aliviado ao saber que o inimigo ainda era a 275ª Divisão de Infantaria, agora reforçada por partes de mais de 30 unidades alemãs. Reunidos às pressas e enviados para a floresta, um comandante de pelotão, o tenente Bernard Ray, do 8º Regimento de Infantaria, encontrou seus homens encurralados por fogo de metralhadora, morteiro e artilharia. Uma bobina de arame farpado alemão bloqueava o caminho. Qualquer avanço era recebido com fogo preciso. Ray decidiu destruir o obstáculo sozinho. Ele encheu os bolsos de detonadores, carregou torpedos Bangalore e enrolou cordão detonante ao redor do próprio corpo. Rastejando sob fogo inimigo, ele preparava a carga quando um morteiro alemão explodiu perto, ferindo-o gravemente. Ray, sabendo que restavam poucos momentos, acionou os explosivos, destruindo o arame e a si mesmo. Seu pelotão avançou. Sua medalha de honra veio depois. O 22º Regimento de Infantaria também sofreu. Em 3 dias, perdeu 300 homens, todos os comandantes de batalhão e a maioria dos oficiais superiores. O combate na floresta atingia a liderança sem piedade. Os oficiais tinham que se expor ao fogo direto simplesmente para controlar suas unidades ou identificar alvos. Um dos líderes era o Major George Mabry, comandante do 2º Batalhão do 8º Regimento de Infantaria. Em 20 de novembro, seu batalhão foi detido por um campo minado sob fogo alemão. Mabry avançou sozinho pelo campo, abrindo caminho sob fogo de armas automáticas e cortando um obstáculo de arame com armadilhas. Rendeu soldados inimigos com baioneta, atacou bunkers de troncos e liderou investidas em campo aberto. Sob fogo inimigo, ele lutou corpo a corpo, fez prisioneiros e montou defesas no flanco adversário. Por isso foi promovido e ganhou a medalha de honra. Em meados de novembro, a defesa alemã estava pressionada, mas não quebrada. A 275ª Divisão de Infantaria do general Hans Schmidt estava quase exausta. O general Erich Brandenburger, do 7º Exército Alemão, enviou rapidamente os reforços que encontrou. Elementos da 116ª Divisão Panzer foram enviados, mas em número pequeno demais para mudar o equilíbrio, enfraquecendo outros setores. Brandenburger enviou a 34ª e depois a reconstituída 350 e 3ª Divisão de Infantaria para a floresta. Todas estavam exaustas, sem força total. A floresta as consumiu como fez com os americanos. O fracasso em limpar a floresta de Hurtgen preocupava cada vez mais o general Courtney Hodges. Ele passou a responsabilidade do 7º para o 5º Corpo, esperando que a troca de comando trouxesse resultados. Com a falha da força bruta, o comando do esforço passou ao general Leonard Garrow, oficial de carreira formado no Instituto Militar da Virgínia. Garrow liderou seu exército da Normandia a Paris e por toda a França. Ele envolveu a 8ª Divisão de Infantaria na luta, dando-lhe como meta tomar Hurtgen e a cordilheira Brandenburg-Bergstein. Agora, a batalha não era mais de impulso ou manobra, mas de resistência, e a floresta estava vencendo. A 8ª Divisão de Infantaria, comandada pelo Major-General Donald Stroh, foi a próxima formação americana a entrar na floresta. Stroh havia sido comissionado na cavalaria após se formar no Colégio Agrícola de Michigan. Antes da Primeira Guerra Mundial, ele serviu em várias unidades de infantaria antes de comandar a Divisão Flechas Douradas. A divisão já enfrentara combates difíceis. Desde o desembarque na Normandia, ela lutou sem parar, participando da dura tomada dos portos fortificados de Saint-Malo e Brest. Essas batalhas foram caras, metódicas e exaustivas. Quando a 8ª Divisão de Infantaria chegou à fronteira alemã, já estava desgastada por meses de combate contínuo. Mais uma vez, a floresta ditava tudo. Por causa do terreno e das responsabilidades defensivas herdadas da devastada 28ª Divisão de Infantaria, o general Stroh não conseguiu concentrar toda a sua força para o ataque. 2 dos 3 regimentos estavam presos, segurando o terreno conquistado a alto custo. Só restava um regimento para o esforço principal. O 121º de Infantaria era comandado pelo coronel John Jeter. Ele chegou por último, foi direto para a linha de frente e teve menos de um dia para se preparar para um ataque em um terreno desconhecido pelo regimento. Mapas vagos, trilhas incertas e posições alemãs quase invisíveis. Ainda assim, os generais Hodges e Garrow acreditavam que a infantaria fresca poderia romper o impasse e explorar uma possível brecha.
um comando da 5ª Divisão Blindada ficou na reserva para avançar. Assim que a floresta foi limpa, na manhã de 21 de novembro de 1944, o ataque começou. Antes do avanço da infantaria, os americanos lançaram uma das mais intensas preparações de artilharia já vistas na floresta. Canhões do 5º Corpo, 5º Corpo, da 8ª Divisão de Infantaria e da Reserva Blindada bombardearam as linhas de frente alemãs e vilarejos. Além das árvores, só a artilharia da 8ª Divisão disparou mais de 9.000 projéteis na floresta a partir do lado alemão. Grande parte do fogo foi absorvida, não destruída. Bunkers, abrigos e posições em declive protegiam os defensores, e as árvores densas dificultavam as explosões. As unidades de artilharia alemãs, sob comando do 7º Exército, apenas aguardaram o fim do bombardeio. O apoio aéreo foi planejado, mas o clima novamente interferiu. Nuvens baixas e névoa causaram o cancelamento. A infantaria avançaria sozinha. O 121º Regimento de Infantaria teve total apoio dos engenheiros. Engenheiros de combate avançaram com as companhias da linha de frente, procurando por minas sob fogo inimigo. Destroyers de tanques e unidades de morteiros químicos seguiram tão próximos quanto o terreno permitia. Atrás deles, a reserva blindada aguardava com motores ligados, presa na floresta como arma inutilizada. Desde o início, houve resistência imediata. Morteiros e artilharia alemães dispararam. Quando o bombardeio parou, projéteis explodiram nas copas das árvores, espalhando estilhaços. Campos minados pararam as unidades de repente, e tiros automáticos saíram de bunkers de troncos intactos ao bombardeio. O avanço ficou muito lento. A defesa alemã, embora formada por unidades exaustas, ainda era conduzida com maestria. Unidades pequenas levavam americanos às zonas de morte e os atacavam de posições ocultas. As comunicações na floresta eram limitadas, mas os observadores de artilharia alemães, em terrenos altos e já conhecendo o local, seguiam direcionando o fogo com precisão. O primeiro dia teve poucos avanços e muitas baixas devido a minas e explosões nas árvores. Médicos tentavam chegar aos feridos, enquanto macas atravessavam lama e fogo de artilharia por trilhas estreitas, mal cabendo 2 soldados. No dia seguinte, o 121º Regimento de Infantaria fez 3 ataques, todos barrados pela mesma parede de fogo. Os bunkers alemães de toras ressurgiram onde se achava que haviam sido destruídos. Fogo de morteiros e metralhadoras dizimava os pelotões que avançavam. Mais uma vez, o progresso era medido, não em metros, mas em corpos. A essa altura, o padrão era inconfundível. Nenhuma quantidade de artilharia conseguia romper a floresta, nenhum regimento fresco conseguia superá-la e nenhum plano sobrevivia ao contato com as árvores. A 8ª Divisão de Infantaria descobria o que outras já sabiam. A floresta de Hurtgen não cedia à força, mas a absorvia. Mesmo assim, em certos momentos, só a força de vontade individual fez a linha avançar. A Companhia Primeira do 121º Regimento de Primeira Infantaria conseguiu avançar cerca de 500 jardas. Não foi por poder de fogo ou planejamento, mas sim pelas ações de um homem. O sargento John Minnick, um suboficial de Carlisle, Pensilvânia, estava liderando um pelotão em 21 de novembro de 1944, quando sua companhia foi parada por minas, fogo de artilharia e morteiros. Em vez de esperar, Minnick reuniu 4 homens e avançou em um campo minado cercado por arame farpado. O terreno estava sob observação direta. Granadas estavam caindo nas proximidades, a 300 jardas à frente de sua companhia. O fogo de metralhadora alemã de repente atingiu seu pequeno grupo. Minnick ordenou que seus homens se abrigassem, ficando sozinho. Ele se aproximou pelo flanco inimigo e, ao chegar perto, abriu fogo. 2 soldados alemães morreram e 3 foram capturados. Minnick avançou sem parar, entrou em uma clareira onde uma companhia de infantaria alemã se reunia e atirou novamente. Na confusão, 20 soldados alemães morreram e outros 20 foram capturados. Com a chegada do pelotão de Minnick, o restante das tropas inimigas se rendeu. O que havia impedido o avanço minutos antes já não existia mais, mas a floresta não o liberou. Avançando mais uma vez, Minnick encontrou outra metralhadora alemã. Ele avançou e destruiu a posição. Depois, seu pelotão chegou a outro campo minado novamente. Minnick foi na frente, sondando o chão passo a passo, mas não chegou ao outro lado. Uma mina explodiu sob ele, matando-o instantaneamente. Suas ações romperam a defesa alemã naquele ponto, mas o custo foi definitivo. Sua medalha de honra foi concedida após sua morte.
No dia seguinte, tanques leves do 709 o Batalhão de Tanques vieram apoiar o ataque, mas o terreno os engoliu de imediato. O progresso diminuiu quase a zero, a lama entupiu as esteiras, minas pararam as colunas, artilharia e morteiros alemães caíam sobre as estreitas vias de acesso atrás das linhas. Socorristas e macas do 8º Batalhão Médico atuaram sem parar. Feridos chegavam em ondas, e homens eram carregados por horas na lama e sob fogo de artilharia. Alguns não chegaram aos postos de socorro. A pressão quebrou mais do que corpos. O coronel John Jeter, comandante do regimento, e um de seus comandantes de batalhão foram transferidos. As remoções deles somaram-se à lista de oficiais competentes, cujas carreiras terminaram na floresta de Hurtgen sob o novo comandante, coronel Thomas Cross. O regimento atacou novamente com tanques adicionais do 79º. O resultado se repetiu. O progresso foi lento e custoso. Em 24 de novembro, um batalhão enfim flanqueou as posições alemãs. A brecha só durou algumas horas antes de ser explorada. A artilharia e morteiros alemães atingiram a companhia exposta, obrigando os sobreviventes a recuar. Mais oficiais foram dispensados. A floresta absorveu o avanço sem esforço. Frustrado e sob pressão, o general Donald Stroh convocou uma conferência com o comandante da reserva blindada, que ainda esperava atrás da floresta. Stroh queria que os tanques fossem enviados para a batalha. Ele mandou o comando de reserva de combate avançar pela estrada Germet até Hurtgen antes do amanhecer de 25 de novembro e atacar a vila. O comandante-coronel Glenn Anderson se opôs, com preocupações baseadas na realidade. Apesar de uma companhia americana chegar à borda da floresta, tropas alemãs ainda controlavam centenas de metros de floresta a leste da estrada. O terreno era perfeito para canhões antitanque camuflados, blindados avançando seriam massacrados. A própria estrada ainda estava sob fogo alemão. Os engenheiros de combate não podiam varrê-la em busca de minas. Minas antitanque quase certamente estavam presentes. Ainda pior, uma grande cratera de bomba estava na rodovia perto da floresta e precisaria de uma ponte antes que os tanques passassem. Mesmo assim, a ordem foi mantida. O general Stroh mandou o 12º Batalhão de Engenharia construir uma ponte sobre a cratera. Uma cortina de fumaça foi planejada para ocultar o movimento dos blindados. Ao amanhecer de 25 de novembro, tanques do 10º Batalhão avançaram pela névoa. Eles não acharam ponte por confusão e baixa visibilidade. O trabalho seguia inacabado. O tenente James Macaulay, comandante de tanque, tomou uma decisão que se tornaria emblemática da batalha. Ele acelerou pela estrada enlameada e tentou saltar sobre a cratera. O tanque bateu na parede oposta, virou de lado e ficou inutilizado à vista da floresta. Canhões alemães começaram a mirar. O ataque ainda nem havia realmente começado e a floresta já estava se impondo mais uma vez. No final de novembro de 1944, a defesa alemã dentro da floresta de Hurtgen estava se desgastando, mas ainda não havia colapsado. O que restava era um núcleo duro e disciplinado de infantaria, artilheiros, engenheiros e sobreviventes exaustos que entendiam uma coisa claramente: este terreno não era negociável. As perdas alemãs haviam sido severas. Batalhões inteiros foram reduzidos a companhias, companhias a pelotões, mas substitutos, por mais improvisados que fossem, continuavam a chegar. Volksgrenadiers, tropas da Luftwaffe, tropas terrestres, batalhões de fortaleza, unidades de treinamento, até mesmo convalescentes eram enviados para a floresta. Eles não vinham com ilusões, mas porque não havia outro lugar. Para o soldado alemão, já não era mais uma campanha de manobra, e sim uma luta defensiva. Em solo pátrio, as posições não eram mantidas por linhas contínuas, mas por bolsões. Bunkers de toras enterrados nas encostas, casamatas de concreto camufladas com agulhas de pinheiro e tocas ligadas por trincheiras estreitas. Campos de tiro abertos entre as árvores e depois ocultados. Cada trilha era medida e cada curva registrada para a artilharia. As artilharias alemãs, mesmo com pouca munição, eram usadas com maestria. Observadores em cristas e torres de igrejas guiavam o fogo para estradas, cruzamentos e pontos de estrangulamento. As explosões nas árvores eram planejadas, os projéteis detonavam acima do solo, tornando a copa da floresta mortal. Os alemães entendiam que as próprias árvores eram sua maior arma. O moral entre as tropas alemãs variava, mas um fator era consistentemente a familiaridade. Eles sabiam lutar ali. O terreno florestal favorecia o defensor, e o exército alemão já o estudara bastante. Antes desta guerra,
A doutrina da infantaria alemã priorizava camuflagem, infiltração e combate descentralizado. Pequenas unidades agiam de forma independente, sumindo e surgindo inesperadamente. A floresta de Hurtgen favorecia essa estratégia. Havia algo mais profundo em jogo antes de os mapas chamarem essa região de corredor militar. Florestas como essas moldaram a própria história alemã por séculos. Bosques densos marcaram a vida, a guerra e a sobrevivência na Europa Central antes dos exércitos modernos. Tribos germânicas enfrentaram invasores em florestas semelhantes. Quando as legiões romanas avançaram ao norte do Reno, não foram campos de batalha abertos que as derrotaram, mas sim as árvores, trilhas estreitas, emboscadas, confusão e isolamento. A floresta de Teutoburgo não era única, ficou na memória, não como mito, mas como instinto. Os soldados alemães, em 1944, não falavam de batalhas antigas, mas entendiam as mesmas verdades nas florestas. Números importavam menos, poder de fogo importava menos. O conhecimento do terreno era o mais importante. Os americanos traziam peso, os alemães traziam paciência. Dentro da Hurtgen, as unidades alemãs raramente contra-atacavam com força, preferindo atacar quando as americanas faziam uma pausa. Quando as comunicações falhavam, quando os flancos se estendiam demais, então eles desapareciam novamente, deixando minas, armadilhas e coordenadas registradas para trás. As perdas foram pesadas. Alemães mortos jaziam congelados ao lado de americanos mortos. Esquadrões inteiros foram dizimados pela artilharia, bunkers desabaram, unidades se dissolveram. Ainda assim, a linha resistiu, não porque fosse forte, mas porque estava ancorada em um terreno que castigava os atacantes implacavelmente. Para comandantes alemães como Hans Schmidt e Erich Brandenburger, o objetivo já não era mais a vitória, e sim o atraso. Cada dia que os americanos sangravam na floresta era um dia ganho. Em outros lugares, tempo para reservas se moverem, defesas se fortalecerem e algo maior surgir atrás das linhas. A floresta de Hurtgen não foi feita para ser vencida, mas para consumir, e era exatamente isso que fazia com ambos os lados. Mas em situações que os alemães compreendiam melhor que seus inimigos, eles não precisavam ver os tanques, bastava ouvi-los. O ranger das esteiras, o esforço dos motores e o eco metálico atravessavam direto pelas árvores. Os observadores de artilharia alemães reagiram imediatamente na rodovia. Morteiros e artilharia desabaram sobre o estreito acesso, saturando a estrada com fogo. O 47º Batalhão de Infantaria Blindada teve grandes baixas logo ao entrar no tanque tombado na cratera. O tenente James Macaulay e o cabo William Hibbler ainda estavam vivos. Presos e expostos, continuaram disparando o canhão de 75 mm como podiam, atingindo alvos que mal viam pela fumaça, árvores e poeira. Projéteis explodiram perto da estrada e da floresta. Engenheiros do 22º Batalhão de Engenheiros Blindados correram para construir uma ponte sobre a cratera sob fogo inimigo. O capitão Charles Perryman, comandante da Companhia C, foi ferido pelo fogo alemão, mas recusou evacuação e seus homens continuaram trabalhando. O capitão Frank Poole, do 10º Batalhão de Tanques, assumiu o comando quando Perryman caiu. Apenas para ser ferido também por armas automáticas, Poole desceu do seu tanque e continuou dirigindo os engenheiros a pé. Mortes de morteiros se aproximaram dos feridos. Pela segunda vez, o comando foi para o tenente Louis Hollins. O trabalho continuou, do lado alemão. A defesa agia como deveria. A estrada era um funil e a cratera um estrangulamento. Cada metro já havia sido mapeado para fogo quando a ponte finalmente foi concluída. Os alemães não se apressaram, eles esperaram. O primeiro tanque, sob comando do sargento William Hurley, atingiu uma mina antitanque e parou, bloqueando a estrada como os alemães queriam. A fumaça subiu e a coluna ficou parada. O sargento Lawrence Summerfield manobrou o tanque pelos destroços, forçando a passagem e avançando para a curva. Na estrada para Hurtgen, um canhão antitanque alemão camuflado atirou e errou o artilheiro de Summerfield. O cabo Benny Meiker reagiu na hora. Seu primeiro tiro destruiu a posição alemã. Por um instante, parecia que o avanço ocorreria, mas então outro canhão antitanque alemão disparou. O tanque de Summerfield foi destruído. A estrada foi bloqueada de novo pela floresta e a artilharia alemã seguiu bombardeando o avanço. Os americanos reagiram com fogo intenso, lançando mais de 15.000 projéteis de artilharia contra as posições alemãs quando o tempo melhorou.
Caças do 366º Grupo de Caça bombardearam e metralharam pontos fortificados suspeitos. Os defensores alemães suportaram, sem contestar. Bunkers absorveram explosões, trincheiras resistiram, unidades recuaram e avançaram. Quando o tiroteio cessou, nada mudou. Ao meio-dia de 25 de novembro, o Comando de Reserva de Combate perdeu 150 homens sem conquistar terreno ou avançar. Os tanques recuaram com motores em marcha lenta pela estrada que nunca deixaram. Para a infantaria do 121, o regimento não houve retirada. Os blindados desapareceram atrás deles, deixando os soldados de infantaria mais uma vez sozinhos entre as árvores. Isso significava mais tempo na floresta de Hurtgen, mais minas, bombardeios e homens em macas. E para os alemães que ainda mantinham suas posições, isso significava algo igualmente sombrio. A floresta já estava fazendo seu trabalho agora. O general Donald Stroh percebeu o que a floresta mostrava há semanas. Blindados não tinham vez ali. Após o fracasso do ataque em 25 de novembro, Stroh aceitou que os tanques não podiam liderar a batalha. As estradas eram armadilhas, trilhas minadas e a visibilidade insuficiente para os blindados. Só a infantaria poderia concluir o trabalho. Os blindados só seriam usados novamente após a estrada de Zermatt a Hurtgen estar totalmente segura. Apesar das perdas, uma análise cuidadosa da situação mostrou que algo importante havia mudado. Em meados de novembro, o 121º Regimento de Infantaria rompeu, a alto custo, várias das mais fortes linhas defensivas alemãs. Neste setor da floresta, os bunkers mais próximos das abordagens ocidentais haviam sido neutralizados e as faixas de minas haviam sido rompidas. As posições alemãs eram mais frágeis, mais fragmentadas e cada vez mais improvisadas ao norte. A 4ª Divisão de Infantaria também havia avançado, flanqueando várias posições alemãs que antes sustentavam a defesa contra a Divisão Flecha Dourada. As unidades alemãs já não formavam uma frente contínua. Elas mantinham posições em bolsões conectados mais pelo fogo de artilharia do que pela coesão da infantaria. Do lado alemão, isso não foi uma retirada planejada, mas um ajuste forçado. As perdas aumentaram, a munição era limitada, as unidades haviam sido reduzidas a destacamentos mistos, com comandantes desconhecidos reconhecendo o momento. Stroh correu um risco, ampliando suas linhas enfraquecidas para liberar um batalhão para um último avanço. Isso permitiu que o 1º Batalhão do 13º Regimento de Infantaria, comandado pelo Tenente-Coronel Morris Casey, fosse destacado e anexado ao 121º Regimento de Infantaria do Coronel Thomas Cross. O plano era simples e arriscado. O batalhão de Kiese avançaria pela zona da 4ª Divisão de Infantaria, contornaria o flanco alemão e atacaria de surpresa. Se funcionasse, isso poderia enfraquecer a defesa alemã em torno da vila de Hurtgen. Mais uma vez, aquela vila era o alvo. Em 26 de novembro, enquanto o batalhão de Kiese se posicionava, o 121º Regimento de Infantaria atacou. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Exceto por algumas minas, bombardeios e soldados alemães isolados, a resistência organizada nesse setor sumiu. As unidades alemãs haviam recuado. No final da manhã, os soldados de infantaria americanos já olhavam da beira da floresta em direção à própria vila de Hurtgen. Pela primeira vez em semanas, a floresta havia afrouxado seu domínio. O Coronel Cross ordenou um ataque imediato. As patrulhas. Os relatos eram contraditórios. Alguns diziam que a vila estava abandonada, outros alertavam que ainda era bem defendida. Ninguém tinha certeza. Na floresta de Hurtgen, a certeza era rara. Ao anoitecer, a Companhia F do 121º Regimento de Infantaria avançou até cerca de 300 metros da vila. Lá, foi detida pelo intenso fogo de metralhadoras alemãs e obrigada a se entrincheirar à noite. Ao amanhecer, retomou o ataque. A Companhia F avançou sob forte fogo de artilharia divisionária, com apoio direto dos destroyers de tanques do 644º Batalhão. O 3º Batalhão do Tenente-Coronel Roy Hogan limpou metodicamente a floresta, casamata por casamata, posição por posição. Ao sul, o 2º Batalhão e os tanques do 79º Batalhão chegaram à periferia da vila pelo noroeste. O batalhão de Kiese avançou sob forte fogo de artilharia alemã, intensificando o cerco. Naquela noite, patrulhas relataram novamente que a vila estava abandonada. Elas estavam erradas. Na manhã de 28 de novembro, as companhias A e B do 13º Regimento de Infantaria avançaram pela estrada Kleinhau-Germetter com apoio de destroyers de tanques.
Enquanto o 121º Regimento de Infantaria avançava sobre Hurtgen pelo oeste e sul, metralhadoras alemãs disparavam de posições ocultas na vila. Os defensores permaneceram, simplesmente esperaram. O coronel Cross interrompeu o ataque, reorganizou suas unidades e ordenou um assalto deliberado. Esse avanço final quebrou a resistência da vila. O 2º Batalhão do 121, o Regimento de Infantaria, e a Companhia C do 13º Regimento, com apoio de tanques, avançaram por Hurtgen. Casa por casa, os defensores foram dominados e mais de 350 prisioneiros alemães capturados. Corpos de soldados americanos e alemães jaziam nas ruas, nas portas e entre os prédios destruídos. O inevitável contra-ataque alemão veio no final daquela tarde. Ele foi repelido com pesadas perdas. A vila de Hurtgen finalmente havia caído, mas a floresta não, e o custo de tomar aquele pequeno agrupamento de casas ecoaria muito além de suas ruínas. Straw alertou o coronel Glenn Anderson, comandante da reserva do comando de combate, e ordenou que ele avançasse. Sua missão era preparar o avanço blindado até Klein Hall e ao terreno elevado dominante. Controlar o terreno era fundamental para os americanos saírem da floresta e chegarem perto do rio Rohr. Enquanto as forças blindadas se preparavam, o 3º Batalhão do 121º Regimento de Infantaria foi encarregado de limpar os bosques em torno de Hurtgen. Foi criada uma coordenação para um esforço mais amplo. A infantaria da 28ª Divisão e do 121º avançaria para Brandenburg, enquanto a reserva do comando de combate atacava Klein Hall pela estrada. Em 29 de novembro começou o ataque blindado. A Força-Tarefa Hamburg avançou sob comando do tenente-coronel William Hamburg, líder do 10º Batalhão de Tanques. Ao amanhecer, ele avançou com a Companhia C de Tanques, apoiado pela Companhia C do 47º Batalhão de Infantaria Blindada. Logo, a floresta voltou a se impor. Um pelotão liderado pelo tenente Robert Lys deixou a estrada para proteger o flanco. 4 tanques ficaram presos na lama rapidamente, sem conseguir disparar. O pelotão seguinte seguiu pela estrada em direção a Klein Hall. No meio da manhã, os tanques dos tenentes Thomas Maguire e George Kleinsteiber chegaram à vila. Com apoio da artilharia do 95º Batalhão de Artilharia de Campanha Blindada, a força-tarefa avançou em Klein Hall, com tanques e infantaria blindada da reserva do comando de combate seguindo atrás. Na vila, a resistência foi intensa, mas desigual. Um Panzer IV alemão enfrentou a coluna, destruiu um tanque americano e foi eliminado. Um canhão antitanque escondido na floresta fora da vila abriu fogo, mas foi rapidamente localizado e destruído pelos tanques Sherman. Os defensores alemães recuaram das ruas para áreas elevadas próximas. Postos avançados foram estabelecidos perto da colina 4013, mas não sobre ela. A colina seguia sob observação alemã e ninguém queria repetir erros. Ao anoitecer, Klein Hall passou ao controle americano. A reserva do comando de combate entregou a cidade à 8ª Divisão de Infantaria e recuou para se reorganizar. O custo foi severo. 8 tanques foram destruídos principalmente por minas. 13 half-tracks e um caça-tanques do 628 o batalhão sofreram graves danos. 60 soldados de infantaria blindada foram baixas. Os combates por Hurtgen e Klein Hall custaram ao 121º Regimento de Infantaria e ao 1º Batalhão do 13º Regimento de Infantaria mais de 1.200 homens. As perdas alemãs eram mais difíceis de medir, mas pelo menos 882 foram feitos prisioneiros somente nesta fase. Muitos outros estavam mortos ou feridos. Espalhados pela floresta e pelas vilas que haviam defendido por semanas. Atrás das linhas de frente, o comando da divisão Flecha Dourada mudou. O general Straw estava fora do país quase sempre desde 1942. Ele havia liderado homens em várias campanhas. Ele também suportou uma perda pessoal que poucos comandantes conseguiriam aguentar. Seu filho foi morto ao pilotar um caça-bombardeiro em apoio à divisão comandada pelo pai. Exausto física e espiritualmente, Straw foi convocado de volta aos Estados Unidos para descansar, com o entendimento de que retornaria para comandar outra divisão. Após se recuperar, o comando ficou com o brigadeiro-general William Weaver, veterano de guerra formado em West Point antes da Primeira Guerra Mundial. Ele serviu na França, foi ferido várias vezes e recebeu inúmeras condecorações. Ele assumiu o comando da 8ª Divisão de Infantaria, ciente de que Hurtgen era só o começo, não o fim.
A essa altura, o primeiro exército dos Estados Unidos entendia plenamente a importância da cordilheira Brandenburg-Bergstein. O controle daquele terreno era essencial para qualquer avanço em direção às barragens do rio Ruhr. A região de Hürtgen e Kleinhau oferecia o único ponto de partida viável para esse tipo de ataque. Uma estrada estreita seguia ao longo da cordilheira, cercada por floresta dos dois lados. O general Leonard Garrow ordenou que Weaver limpasse o corredor com os 28º e 121º Regimentos de Infantaria, enquanto o 13º Regimento mantinha a reserva do comando de combate da área Hürtgen-Kleinhau, anexado para apoio blindado. Levou até o dia 1º de dezembro para que a infantaria limpasse terreno suficiente para que os blindados pudessem avançar novamente. Os problemas eram os mesmos: minas sob folhas, bunkers de troncos ocultos, arame farpado em trilhas, armas automáticas e artilharia cobrindo as rotas de acesso. Quando a força-tarefa Hamburgo avançou, tanques foram destruídos por minas e fogo antitanque, e a infantaria blindada ficou presa sob fogo de morteiros e metralhadoras. A floresta resistia a cada passo. O general Weaver enviou a infantaria para limpar as posições inimigas ocultas dos combates anteriores, enquanto engenheiros blindados avançavam devagar, procurando minas na estrada. Em 3 de dezembro de 1944, a 28ª Divisão de Infantaria e a 121ª, com o apoio do 709º Batalhão de Tanques, chegaram à Cordilheira de Brandenburg. No mesmo dia, o tempo melhorou e o ar ficou mais favorável. Os Republic P-47 Thunderbolt do 366º Grupo de Caça forneceram apoio. A Força-Tarefa Hamburgo avançou novamente pela rodovia. Infantaria, blindados, artilharia e apoio aéreo alinharam-se brevemente. Os tanques americanos avançaram para Brandenburg após o café da manhã. O ímpeto foi tão grande que o tenente George Kleinsteiber ultrapassou a cidade e quase chegou a Bergstein, destruindo 2 canhões antitanque alemães. No caminho, o coronel William Hamburg ordenou que ele recuasse, ao perceber que sua tropa não conseguiria tomar e manter as 2 vilas diante de um provável contra-ataque. A preocupação aumentou quando aeronaves americanas tiveram que voltar à base devido ao mau tempo em outras áreas. Pouco depois, cerca de 60 caças alemães, Messerschmitt 109, surgiram no campo de batalha. Atacaram a Força-Tarefa Hamburgo, mas vários foram abatidos pelo fogo antiaéreo do Comando de Reserva de Combate e da 8ª Divisão de Infantaria. Outro problema sério permaneceu sem solução. Observadores de artilharia alemães ainda estavam direcionando fogo a partir da colina 4005, conhecida pelos americanos como Castle Hill e pelos alemães como Bergberg. A colina dominava a área ao redor. O fogo de artilharia dessa posição seguia atingindo as unidades americanas perto de Brandenburg e Bergstein. Nesse momento, a Força-Tarefa Hamburgo já estava muito reduzida. Restavam só 11 tanques, 5 destroyers de tanques e cerca de 140 soldados de infantaria. Manter o terreno conquistado ficava cada vez mais difícil, mas o general William Weaver seguiu avançando. Determinado a garantir Bergstein, ele ordenou um novo ataque. Coronel Glenn Anderson iniciou a operação com a reserva do Comando de Combate em 4 de dezembro à tarde, assegurando a cidade ao anoitecer. Dentro de Bergstein, a situação seguia perigosa, com a colina do castelo ainda disparando artilharia sobre a cidade. A própria Bergstein sofria ataques de vários lados. Em 5 de dezembro, as forças alemãs lançaram 3 contra-ataques coordenados contra o 3º Batalhão da 28ª Divisão de Infantaria. O batalhão manteve sua posição sob intensa pressão, uma ação pela qual mais tarde recebeu uma citação presidencial de unidade. Os comandantes alemães estavam cada vez mais preocupados com a penetração americana na cordilheira. Para conter, enviaram mais tropas das divisões Volksgrenadier 47ª e 272ª. Embora nenhuma das formações estivesse com força total, elas representavam uma ameaça séria para as unidades americanas enfraquecidas. Os primeiros reforços alemães chegaram em 6 de dezembro e contra-ataques seguiram imediatamente. Estes foram apoiados por 5 veículos blindados e várias equipes antitanque. Os alemães quase tiveram sucesso, mas os americanos resistiram em Bergstein. A colina do castelo seguia como o maior desafio. A artilharia alemã seguiu bombardeando Bergstein e acessos próximos, mas 2 contra-ataques partiram das redondezas com apoio de fogo de artilharia. A essa altura, a reserva do comando de combate estava chegando ao limite. O general Weaver não tinha mais infantaria disponível para reforçar a posição.
Ciente do risco, ele pediu ajuda ao 5º Corpo e solicitou o envio do 2º Batalhão de Rangers que estava perto, mas ainda sob controle do Corpo. Para os alemães, os combates em Brandenburg, Bergstein e na Colina do Castelo eram vistos como ação de retardamento, não como ofensiva. Sob forte pressão, em dezembro de 1944, as unidades alemãs na floresta de Hurtgen já não eram divisões coesas. No sentido tradicional, eram agrupamentos defensivos improvisados, formados por fragmentos de formações destruídas, unidades de treinamento, batalhões de fortaleza, Volksgrenadiers e sobreviventes. Removidos após derrotas na Normandia e em Aachen, a principal formação alemã no setor foi a 275ª Divisão de Infantaria, reforçada ao longo do tempo por elementos da 353ª, partes da 116ª Divisão Panzer e depois por unidades das 272ª e 47ª Divisões Volksgrenadier. A maioria dessas formações estava abaixo do efetivo, com falta de armas pesadas e exaustas. Alguns batalhões tinham menos de 300 homens armados. Comando: o 7º Exército Alemão, liderado pelo general Erich Brandenburger, atuava no Grupo de Exércitos B, sob comando do Marechal de Campo Walter. Model percebeu que a floresta não poderia durar para sempre, mas reconhecia seu valor. Cada dia que os americanos eram atrasados em Hurtgen era um dia ganho em outro lugar da frente, especialmente para a concentração das forças alemãs a leste do rio Roer. A doutrina alemã preferia defesa em profundidade, e a floresta de Hurtgen era ideal para isso. O terreno dificultava blindados e o poder aéreo dos Estados Unidos da América. Estradas estreitas, abetos densos, ravinas e lama obrigavam a infantaria a rotas previsíveis. As unidades alemãs ocupavam bunkers de toras, casamatas de concreto e encostas reversas, muitas vezes invisíveis até o momento em que abriam fogo. A artilharia foi central. Artilheiros alemães ajustavam projéteis para explodirem no topo das árvores. As explosões estilhaçavam troncos e galhos, tornando a madeira fragmentos letais. Até soldados abrigados ficavam vulneráveis. Essa tática exigia pouca munição em comparação com o fogo direto e tinha um efeito psicológico poderoso sobre as tropas em avanço. A Colina do Castelo 4005 era uma das posições alemãs mais valiosas no setor. Do alto, observadores de artilharia viam o movimento americano em Bergstein e Brandenburg e guiavam o fogo com precisão. Com a Colina do Castelo sob controle alemão, posições americanas nas vilas abaixo ficavam expostas. Os comandantes alemães sabiam que perdiam homens insubstituíveis, mas também que recuar sem ordens era proibido. A floresta era tratada como um terreno de contenção, um lugar para trocar espaço por tempo. As ordens priorizavam contra-ataques para desorganizar os americanos, isolar unidades avançadas e forçar reagrupamentos, não para recuperar o terreno de forma permanente. Para muitos soldados alemães, a floresta de Hurtgen soava estranhamente familiar. A cultura militar alemã sempre destacou o combate em florestas, do pós-Primeira Guerra Mundial ao período entre guerras, influenciando sua doutrina de treinamento. Terrenos arborizados eram vistos como favoráveis à infantaria disciplinada. Oficiais mais antigos às vezes faziam referência à história anterior, observando que as florestas eram lugares onde as tribos germânicas resistiram às legiões romanas. Embora não fosse uma doutrina oficial, a ideia reforçava a crença de que a floresta favorecia o defensor. No início de dezembro, o moral das tropas alemãs era misto. Muitos entendiam que a guerra estava sendo perdida estrategicamente, mas, localmente na floresta, eles ainda podiam lutar de forma eficaz. Eles conheciam o terreno, conheciam os acessos e sabiam que os americanos teriam que passar pelas árvores uma unidade de cada vez. Enquanto a Colina do Castelo resistisse, os alemães achavam que podiam controlar a crista. No inverno de 1944, as companhias D, E e F do 2º Batalhão de Rangers já eram bem conhecidas no exército dos Estados Unidos. No dia D, eles escalaram os penhascos de Ponta do Rock sob fogo inimigo para neutralizar a artilharia costeira alemã que ameaçava os desembarques na praia de Omaha. Após chegar ao topo, os Rangers resistiram por 2 dias a sucessivos contra-ataques alemães até serem substituídos. As perdas foram severas e o batalhão passou semanas recebendo substitutos e se reestruturando. Sob o comando do tenente-coronel James Earl Rudder, os Rangers foram então enviados para os combates ao redor de Brest, na Bretanha. Lá,
Eles protegeram o flanco da 29ª Divisão de Infantaria e desempenharam um papel fundamental na captura de Lockrist, também conhecida como Bateria Graf Spee, em 8 de setembro de 1944. Durante essa ação, os Rangers capturaram aproximadamente 1.800 prisioneiros alemães. Após a queda de Brest, o batalhão foi para o leste por Paris e depois designado para treinamento e descanso na floresta de Hurtgen. Foi lá, em 6 de dezembro, que o general William Weaver localizou o batalhão e ordenou que avançasse. Os Rangers foram enviados às pressas para Bergstein na noite de 6 para 7 de dezembro, chegando pela manhã enquanto o batalhão se preparava para deixar o acampamento. O tenente-coronel Ruder foi transferido de surpresa para comandar o 109, o Regimento de Infantaria da 28ª Divisão. O comando do 2º Batalhão de Rangers passou para o Major George S. Williams, o oficial executivo do batalhão. O momento da mudança não foi bem recebido. Um oficial dos Rangers comentou mais tarde que foi um momento difícil para mudar o comando, especialmente com um grande confronto iminente. No entanto, o batalhão aceitou a transição, e Williams, recentemente promovido a major, liderou os Rangers enquanto avançavam pelas linhas americanas em direção a Bergstein. A presença deles elevou imediatamente o moral. Soldados próximos os reconheceram e entenderam sua reputação. Um infante lembrou mais tarde de ter visto 3 tenentes dos Rangers descendo a estrada tarde da noite, espaçados por vários metros, perguntando sobre as posições inimigas e o caminho a seguir. Após breve discussão, os Rangers partiram sem cerimônia. O observador percebeu que o moral das tropas próximas aumentou quase instantaneamente. O Major Williams recebeu 2 tarefas claras. Primeiro, ele deveria tomar a colina do castelo, designada Colina 4005. Ele também precisava reforçar a defesa de Bergstein contra futuros ataques alemães. Para cumprir a tarefa, ele montou bloqueios a oeste, leste e sul da cidade. Bloqueios foram reforçados por pelotões do 893, o Batalhão Destruidor de Tanques. A colina do castelo era defendida pelo 2º Batalhão do 900 e 88º Regimento de Granadeiros, parte da 272, a divisão Volksgrenadier. Liderados pelo capitão Adolf Thomey, os alemães contavam com 36 peças de artilharia cobrindo os acessos ao redor. O Major Williams enviou as companhias D e F para o ataque principal. Os batedores Rangers avançaram primeiro na escuridão. Eles ignoraram os desafios gritados que acreditavam ser em inglês e, de repente, perceberam que já estavam dentro das posições avançadas alemãs, atrás deles. O capitão Duke Slater organizou as companhias D, E e F e lançou o ataque. A companhia E liderou o assalto inicial. Os defensores alemães, achando que os batedores haviam recuado e sem prever ataque, foram surpreendidos quando a artilharia alemã começou a cair. Entre os Rangers, as companhias D e F passaram pela E e seguiram para o topo da colina do castelo. Abaixo da colina, do lado de fora de Bergstein, as companhias A, B e C dos Rangers observaram a artilharia autopropulsada alemã se posicionando. O comando de reserva de combate recebeu o pedido e neutralizou a ameaça antes que interferisse no ataque. A companhia D do capitão Mort McBride e a companhia F do capitão Otto Masny agora estavam diante de um campo aberto que os separava das principais posições alemãs. Na colina do castelo havia pouca cobertura no terreno. Atrás da barragem de artilharia americana, os Rangers avançaram com baionetas caladas, enfrentando o fogo das metralhadoras alemãs e de um bunker fortificado. O tenente Lemuel Lamel liderou o ataque da companhia D. Apesar das baixas ao cruzar o campo aberto, os Rangers mantiveram o ímpeto e alcançaram o topo da colina. O avanço foi tão rápido que alguns Rangers passaram do objetivo e desceram em direção ao rio Roa. Antes que Lamel os parasse e reorganizasse, o capitão Adolf Thomey, comandante dos defensores alemães, já previra esse avanço. Assim que a colina foi penetrada, concentrações de artilharia alemã previamente planejadas foram ativadas. Os projéteis caíam com intensidade crescente sobre o topo. Como Lommel comentou mais tarde, sobreviver sob esse fogo já não era mais uma questão de treinamento ou habilidade, mas de sorte. Apesar do bombardeio, os Rangers limparam as posições alemãs restantes e ocuparam os bunkers e trincheiras no topo da colina. As baixas já eram severas, mas o batalhão manteve posição. Nos 2 dias seguintes, os Rangers enfrentaram 5 fortes contra-ataques alemães. Incluiu ataques de infantaria e paraquedistas alemães, com fogo de artilharia constante.
as perdas entre os líderes dos Rangers foram especialmente pesadas. Numa das companhias, todos os oficiais e suboficiais superiores foram baixados, deixando o comando ao sargento. Comunicações difíceis, reabastecimento limitado e evacuação de feridos lenta e perigosa. Em 8 de dezembro de 1944, o 1º Batalhão do 13º Regimento de Infantaria substituiu os Rangers na Colina do Castelo. Dos homens que participaram do ataque inicial, apenas 22 conseguiram descer da colina andando por conta própria. O 2º Batalhão de Rangers sofreu 19 mortos, 107 feridos e 4 desaparecidos. Aproximadamente 1 em cada 4 Rangers envolvidos no ataque tornou-se uma baixa. Do topo da colina do castelo, as forças americanas viam Schmidt, o rio Rohr e suas barragens ao fundo. A posição que controlava o campo de batalha por semanas foi tomada pelos americanos. Na floresta de Hurtgen, o preço foi totalmente pago. No início de dezembro de 1944, os alemães já não sustentavam a posição na floresta de Hurtgen. A perda da colina do castelo eliminou um dos últimos pontos de observação eficazes para os acessos a Schmidt, Bergstein e ao vale do rio Rohr a longo prazo. Os comandantes alemães entenderam o que isso significava. Sem o controle do terreno elevado, a artilharia não poderia mais ser direcionada com a mesma precisão. O avanço americano nas vilas ficou mais difícil de conter. As unidades alemãs restantes na floresta já eram sombras de sua força inicial. A 275ª Divisão de Infantaria foi reduzida a fragmentos. A 272, a Divisão Volksgrenadier, já com efetivo reduzido ao ser enviada, sofreu pesadas baixas. Durante vários contra-ataques, os reforços chegavam aos poucos. Batalhões exaustos, convalescentes que voltaram cedo demais, unidades de treinamento enviadas à linha de frente e substitutos Volksgrenadier com pouca experiência em combate. Mesmo assim, a resistência alemã não colapsou imediatamente. O alto comando ordenou manter a floresta o máximo possível. Cada hora dos americanos nas árvores era tempo ganho para os preparativos a leste do rio Rohr. O alto comando alemão reunia forças para uma grande contraofensiva em outro ponto da frente e atrasar os americanos em Hurtgen seguia como prioridade. As táticas defensivas alemãs foram consistentes até o fim. Só abandonavam posições insustentáveis, preferindo retirar-se à noite. Retaguardas ficavam para trás para atrasar os americanos, frequentemente lutando até o cerco. A artilharia seguia ativa, apesar da falta de munição. O disparo de explosão nas árvores seguia como método preferido, causando mais baixas e economizando projéteis. O moral dos soldados alemães variava. Muitos já viam a guerra como perdida. Ainda assim, dentro da floresta, eles perceberam que o terreno ainda lhes permitia lutar de forma eficaz contra um inimigo materialmente superior. A floresta cercava os tanques, mantinha aeronaves no solo e forçava a infantaria a avançar por trilhas estreitas, onde pequenas unidades causavam baixas. Para certos oficiais alemães, a floresta de Hurtgen era um campo de batalha familiar. O combate em florestas há muito era enfatizado no treinamento da infantaria alemã, e referências históricas mais antigas às vezes eram mencionadas em conversas particulares. A ideia de que as florestas beneficiavam defensores disciplinados persistiu apesar do custo, mas em dezembro a experiência prevaleceu. A floresta consumia homens mais rápido do que eram substituídos. Com a pressão americana aumentando e a linha cedendo, os comandantes alemães mudaram o foco. A prioridade passou a ser preservar as forças que pudessem ser salvas para a defesa a leste do Rohr. As posições eram mantidas apenas o tempo necessário para atrasar o inimigo e depois abandonadas. Vilarejos como Schmidt e Bergstein mudavam de mãos, não por perderem valor, mas porque mantê-los já não tinha propósito estratégico. Quando a última resistência alemã organizada sumiu do centro da floresta de Hurtgen, o campo de batalha estava devastado e ambos os lados exaustos. As formações alemãs haviam sido desgastadas a tal ponto que continuar a defesa dentro da floresta oferecia pouco retorno. A missão de atrasar o avanço foi cumprida, mas com alto custo para o exército alemão. A floresta de Hurtgen não foi vista como vitória, mas como um lugar onde se comprou tempo com sangue, sacrificando divisões para apenas retardar um inimigo imbatível. A floresta cumpriu seu papel. Isso encerra o vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Isso realmente ajuda o canal a crescer e eu agradeço a cada um de vocês que apoia o trabalho que faço aqui.
Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem e até logo.